Eu quero, junto com você aqui nessa noite, Mulê fala a respeito do nosso trabalho lá com células. Eu não sei se você sabe, mas de alguma maneira, essa comunidade aqui de Itaquera, ela nasceu junto com Emelino Matarazzo, né? Há 14 anos atrás, nós nascemos juntos. Na verdade, um pouco antes, uma das células que se reunia lá em Emelino Matarazzo, um povo lá de Emelino Matarazzo, foi enviado para cá, porque moravam aqui nessa região. Não tinha comunidade em Ermelino ainda, era uma célula da Vila Carrão em Ermelino, liderada pelo Nadinho. E essa célula se multiplicou, e uma multiplicação dela veio para Itaquera, da onde nasceu Itaquera. Que iniciou-se o trabalho aqui com vocês há aproximadamente uns 16 anos atrás. Depois de uns 2 anos vieram os prédios, né? Nascemos como congregação local. Eu estou na comunidade desde 1998. Eu cheguei na comunidade com 19 anos de idade. Estou com saudade de ter 19 anos de idade. O tempo passa rápido. Mas eu cheguei lá com meu bermudão floral, de surfista, que eu achava que era. Cheguei lá com meu tênis Headley. Quem é dessa época usava Headley. Headley era ouro. Era o tênis da moda na época. E eu cheguei numa célula vindo de uma realidade de família destruída. E só para resumir, porque isso tem tudo a ver com célula. Quando eu cheguei na comunidade, os meus pais vinham de uma vida, mais de 25 anos servindo no espiritismo. A minha mãe era possessa por demônios, a minha tia, que era a minha madrinha de batismo, assim no catolicismo, né? A minha madrinha de batismo, ela era a que incorporava os demônios na minha casa semanalmente. Então eu cresci vendo isso. A possessão demoníaca na minha casa era algo comum, mas nesse sentido, aquilo que é comum não deixa de ser assombroso, tá bom? Porque o diabo faz questão de meter medo, né? Era algo comum, mas ao mesmo tempo assustador. Principalmente para mim na época criança. Então, os meus pais, até em virtude disso, viveram presos no alcoolismo durante toda essa história. Como consequência, o casamento deles não ia bem. Cresceu bem o meu relacionamento com meu pai até por volta dos meus 12 anos, até entrar na fase de adolescência. Mas meu pai sempre foi um amigo. Meu pai me ensinou a jogar bolinha de gude, a rodar peão, me ensinou a fazer pipa, me ensinou a fazer balão, a soltar balão. Me levava em campeonato de balão junto com ele, porque ele tinha uma equipe de balão. Então eu era muito presente até chegar por volta da adolescência, que é a hora que você mais precisa trocar ideia com seu pai. E aí ele vivia a pior fase de alcoolismo da vida dele. Meu pai não bebia em bar, ele bebia em casa. Então ele ficava bêbado o tempo inteiro em casa. E bêbado normalmente é chato pra caramba, né? Então meu pai ficava bêbado. E ele, não vamos dizer assim, que não é que ele ficava chato, mas não era chato. É que ele queria ser engraçado com tudo, mas ele brincava com tudo. E coisa que você não tinha mais brincadeira, tinha limite. Ele não tinha limite. Então a nossa relação foi quebrada por causa disso. Porque chegou numa fase que já era a minha fase de troca de ideia com meu pai. Porque eu tinha me tornado adolescente. E nessa fase não dava para conversar com meu pai. Ia chegar um dia que eu, de maneira errada, disse para ele que não dava. Falei: pai, você é um bêbado, não dá para conversar com você. E aquilo feriu demais o meu pai, mesmo ele estando alcoolizado. E a reação dele foi muito ruim, e isso quebrou a nossa relação. A partir daí, eu não me dirigia mais ao meu pai dentro de casa. Então, possessões demoníacas. Eu vivia uma vida, a partir daí, né? Iniciei uma vida também no alcoolismo, nas drogas e na prostituição. E os anos foram passando e lá em casa era mais ou menos assim. Quando não tinha as possessões literais da minha tia, haviam pseudas possessões da minha mãe, porque minha mãe, os demônios não falavam através dela, mas ela ficava se debatendo. Ela caía endemoniada e ficava lá se debatendo, e às vezes dava umas gargalhadas assustadoras, às vezes um choro tenebroso, e aquilo não passava nunca, e a gente não tinha o nome de Jesus para repreender aquilo. Você não faz nada, então fica horas lá daquele jeito, e você sofrendo com tudo isso. Então muitas madrugadas eu acordei
Eu acordei com a minha mãe uivando na cama, e aquilo trazia um arrepio no corpo inteiro, aquele medo, medo do que você não vê. E ter medo do invisível é muito ruim, porque se você está vendo, já é ruim. Agora, você tem medo daquilo que você não pode, você não sabe onde está, é cruel demais. Então a gente viveu assim durante muitos anos, esta realidade. E muitas vezes eu acordava de madrugada, ou eu e minha irmã, com pesadelos, porque literalmente nossa casa era um lugar desse. Então a gente via vultos, a porta do guarda-roupa abria sozinha, era um negócio terrível. Você acordava com alguém te segurando na perna assim, ó. E quando você acordava, sabe quando você aperta, aí você sente que você foi apertado assim? Era assim, você fala, alguém me apertou, estou sentindo, está aqui, ó. E aí você via um vulto no quarto, a gente juntava as camas, eu e minha irmã, dava a mão, porque a gente não... E saía rezando Ave Maria, crendo em Deus Pai, e Pai Nosso, e fazia tudo o que podia para o medo passar, e o medo não passava, né? E nessa realidade meus pais foram convidados. Na verdade, meus pais foram convidados várias vezes para uma célula, pelo Wagner Poveda e a Dilma. Wagner Poveda é um pastor hoje em Ermelino. E eles são como tios meus, porque eu conheço-os desde a infância. Ele é amigo de infância do meu pai. Eles iam muito em casa e eles pregavam o evangelho para a minha família. E num dia desses, morreu um vizinho meu. Um dia desses lá atrás, né? Naquela época, um vizinho meu, bem amigo do meu pai, da rua de cima, foi assaltado na porta de casa, tomou um tiro na virilha e morreu. O que isso tem a ver? Aquela família foi acolhida pela igreja, porque aquela família estava ligada a uma igreja. Quando a minha mãe viu aquela multidão a semana inteira na casa daquela família, atendendo aquela família, ela falou, se o meu marido morrer hoje, quem eu tenho? De quem que ela lembrou? Da Dilma. A Dilma me convida para ir para a igreja toda hora. Eu preciso de uma igreja. Olha só, a morte de uma pessoa, a morte de um santo, levou uma família para o reino de Deus. Foi o start da minha família. A morte de um homem que, vamos dizer assim, não merecia morrer, mas a gente não entende os caminhos de Deus. Um cara que tinha 49 anos de idade, um homem bom, até porque era convertido ao Senhor, vivia de maneira exemplar, morreu na porta de casa, nos braços do filho. Mas aquilo salvou minha família. Minha mãe então lembrou da Dilma. Dilma, aquela igreja lá, você falou, quero ir. Meus pais foram para uma célula, eu disse que eu não iria de jeito nenhum. Vocês querem ser crente, vocês vão, porque eu não quero saber de ser crente. E meus pais foram para aquela célula, 2, 3 semanas que minha mãe estava lá. Ela perturbada por demônios no meio da célula, ela pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim, esse lugar não é para mim. Só que ela não saiu dali, que na verdade aquilo era uma opressão maligna, e ela caiu endemoniada no meio da célula. Nadinho e a Beth, que eram os líderes, hoje nossos pastores, tiraram minha mãe da sala, levaram ela para um lugar separado junto com meu pai, oraram por ela, repreenderam. Quando ela voltou em si, o Nadinho perguntou para ela se ela cria que ela podia ser liberta daquilo e nunca mais ser possuída por demônios. Ela disse, eu creio. Falou, então repete essa oração comigo. Ela repetiu, e o Nadinho disse assim para ela, você acredita que Jesus é poderoso para te libertar? Ela falou, eu creio. Nunca mais ela foi possessa por demônios, irmãos. Depois de mais de 30 anos de possessão, minha mãe foi liberta a partir dali. Deus começou uma obra na minha casa. Meses depois, eu que me dizia jamais iria pisar numa igreja evangélica, estava eu lá chorando, depois de um testemunho do pastor Osmar, e ele fez um apelo, e eu me entreguei a Cristo. Fui para um acampamento de 99, na comunidade Vila Carrão, e lá eu, junto com a minha namorada na época, tivemos uma experiência de novo nascimento naquele acampamento, de fato, e a nossa vida nunca mais foi a mesma. A partir dali, meus pais foram libertos totalmente do álcool. Hoje meu pai é um pastor lá na comunidade de Ermelino também. Ele lidera lá aproximadamente 450 pessoas que Deus tem confiado debaixo do serviço dele e da minha mãe. Então o reino de Deus avançou. Minha irmã, que tinha acabado de se casar um pouco antes dos meus pais se converterem, 1 ano antes. E você pensa na minha aflição, porque eu fiquei sozinho naquele quarto tenebroso, sem ter para quem dar a mão. Ainda sofri 1 ano sozinho até que eu conhecer a Cristo. E aí o diabo podia vir no quarto, que eu falava para ele, sai fora seu fedido, que aqui não tem lugar para você não, no nome de Jesus. Amém? Ele perdeu o lugar dele, porque eu ganhei pela misericórdia de Deus o nome de Jesus. Então todo o medo era lançado fora por meio do nome de Jesus, porque nada resiste ao nome de Jesus, amém, irmãos? Então meus pais foram alcançados por uma célula, logo depois eu estava numa célula,
Minha história na célula começou assim, eu comecei a ir numa célula em novembro de 98, então eu fui no finalzinho de novembro, que eu entreguei a vida a Cristo, e em dezembro logo voltaram as aulas na faculdade e eu perdi a célula, mas eu ainda como não era um cristão que conhecia toda a palavra, e entre aspas dou graças a Deus por isso, porque era ignorância, eu pedia para os meus amigos da sala da faculdade assinar a lista para mim de maneira mentirosa, mas eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia mesmo, tinha acabado de me converter, assina aí para mim porque eu vou para a célula. Eu não queria ficar na faculdade, eu queria beber de Deus, eu queria célula, eu queria receber a palavra de Deus, minha família estava experimentando uma libertação poderosa, e assim eu fui desafiado a liderar uma célula. Meses depois, eu me converti em novembro, fevereiro eu nasci de novo, em abril eu me batizei, em maio eu comecei a liderar uma célula. Maio de 99 eu comecei a liderar uma célula muito bem supervisionado pelo pastor Giovanni, que hoje é pastor no Itaim Paulista. Ele me supervisionava mais de perto junto com o Nadinho, me acompanhava na célula, me corrigia os erros bem em cima, porque eu era imaturo, não tinha maturidade espiritual quase nenhuma, mas com supervisão bem feita a coisa avançou. Então eu comecei a liderar uma célula naquela época, e Deus foi multiplicando, e a gente depois de 2 anos, isso eu comecei a liderar em 99, depois de 3 anos, em 2001, 2 anos, né? 2001 nós abrimos a comunidade lá em Amelino Matarazzo. Aí já tínhamos 6 células de jovens, que tinham multiplicado daquela minha que eu tinha iniciado a liderança. E a gente vem trabalhando com as células até hoje, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem lá aproximadamente, debaixo do meu cuidado, 410 células. Dessas 410 células, aproximadamente 70 células são células de crianças, lideradas por jovens e jovens recém-casados. E as outras 340, 350 células são células de jovens e adolescentes. Reunimos lá aproximadamente nas células, entre crianças, jovens e adolescentes, aproximadamente 4.000 pessoas, né? Tudo por meio da célula, é o reino de Deus avançando. Não tem, irmãos, não tem segredo, não tem esse negócio, é porque Deus deu para eles algo específico. Não, Deus deu para todos nós. Eu vim aqui dizer para você que o que tem acontecido é coisa de Deus, e o que Ele deu para nós, Ele deu para vocês já têm, e Deus quer que isso seja multiplicado e avance para a glória dEle mesmo, amém? Então, nós nascemos na célula, e quando eu venho aqui, né, para falar com vocês e para a gente conversar um pouco de célula, para mim a célula, assim, eu não conheço igreja sem célula. Talvez você tenha uma experiência que você já foi de uma denominação, que você só frequentava cultos e não vivia a realidade da célula. A minha realidade é bem diferente. Eu nasci para Cristo numa célula, certo? Eu comecei a aprender o beabá da vida cristã dentro de uma célula. Eu nunca pertenci a uma outra igreja que não uma igreja em células. Então essa é a realidade muito clara para mim, e eu dou graças a Deus de ter nascido na comunidade da graça, nascido em células, porque isso tem sido abençoador para a minha vida. E a gente às vezes para pensar assim, poxa, qual que será que é o nosso papel, né? Qual que é a minha função dentro da célula? E a primeira coisa que eu gostaria da gente talvez precise aqui é desconstruir. Eu costumo dizer que tudo na vida e também a igreja, com relação ao conceito de igreja, nós aprendemos coisas erradas que precisam ser desaprendidas. A gente aprende coisas erradas na nossa educação, a gente aprende coisas erradas a respeito de família, a gente aprende coisas erradas a respeito de sexo, a gente aprende coisas erradas de várias áreas. E nós temos aprendido aqui no Brasil, com esse boom das igrejas cristãs, nós temos aprendido errado ser igreja. Porque a gente olha para a Bíblia, a gente vê um tipo de igreja, e a gente olha para a televisão, aqueles programas, muitos dos programas evangélicos, a gente vê um outro tipo de igreja. Certo, gente? São 2 tipos de igreja diferentes. E eu creio que a gente precisa desaprender, e isso é um processo, mas a gente precisa ter consciência que algumas coisas precisam ser desconstruídas dentro de nós, para que Deus possa construir os princípios dele dentro de nós, a respeito de igreja, do reino dele.
e da vontade dele para a nossa vida. Então eu penso que esse é o primeiro passo para nós aqui nessa noite, compreendermos um pouco do nosso papel e aquilo que Deus quer que a gente desenvolva como filhos de Deus. Para que Jesus veio mesmo, gente? Jesus veio para quê? Para nos dar vida e vida com abundância. Para que mais Jesus veio? Para salvar o perdido. Para que mais Jesus veio? Vamos lá, gente. Para que Jesus veio? Sem vergonha. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado: Jesus veio para me libertar. Jesus veio para uma porção de coisas, mas quando a gente olha para a Bíblia, e eu quero ser objetivo aqui com você, salvar o homem foi uma coisa que Jesus precisou fazer por causa de um desvio de percurso. Acompanha comigo aqui, ô jovens, acompanha aqui, que eu desejo muito que você avance, e a palavra de Deus nos faz avançar, amém? Aquilo que eu vou falar aqui é a palavra de Deus. A salvação é um desvio, é um conserto de rota. Jesus veio para salvar-nos do pecado, mas a salvação não é um fim. A salvação é para colocar a gente de novo no lugar de Gênesis capítulo 1, 2. Qual era o lugar que o homem estava? Jardim do Éden. E o que Deus tinha mandado ele fazer lá? Você lembra? Quando ele juntou com Eva, o que ele falou para os dois? Ele mandou a gente multiplicar. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse é o plano de Deus, o plano original de Deus. E quando a gente fala de célula, porque a célula, nós vamos descobrir que ela tem tudo a ver com o Éden. E ela tem tudo a ver com Deus, a célula de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é três. Quando Ele vai fazer o homem, Ele já faz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus vive em comunidade. E nós estamos aprendendo, infelizmente, que a igreja é viver sozinho. E é uma das coisas que a gente precisa desaprender. A gente vai aprendendo que é cada um no seu quadrado, que cada um cuida da sua vida, que a vida é minha, que eu não preciso prestar conta da minha vida para você. E quando a gente olha toda a Bíblia, não é assim que Deus se relaciona. Então, para a gente pensar um pouco a respeito de célula e do nosso papel dentro de uma célula, a gente precisa compreender que Jesus, quando ele veio salvar, na verdade ele veio salvar o homem para corrigir a rota do homem, para que o homem voltasse para o lugar original de Deus, que é um lugar de governo. Deus criou o homem para que o homem sujeite a terra, para que o homem governe, e para que o homem governe criando filhos que se pareçam com Deus. Esse é o propósito de Deus. Então a salvação ela não termina em si. O que eu quero dizer com isso? As pessoas às vezes elas são salvas. A gente chega num prédio de igreja ou numa célula, a gente recebe Jesus, a gente é salvo, transformado pelo poder de Deus, liberto dos poderes do demônio. Acabou a vida na desgraça da cachaça. Acabou. Vida cristã é isso agora. E a gente muitas vezes aprendeu isso, que a vida cristã termina aí. A vida cristã só começou aí, percebe? A partir daí é que a gente desenvolve a nossa vida cristã com autoridade e poder, que aí a gente vai governar sobre as obras do diabo, que a gente vai, através de uma célula, poder declarar o reino de Deus sobre outras pessoas que estão chegando, ensinar as pessoas a guardar os princípios de Deus, a viverem a palavra, formar discípulos. Então, ser salvo foi só um desvio de rota. Deus salvou a gente para corrigir a rota, estávamos perdidos mesmo. Agora a gente volta ao governo. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus criou você para governar sobre as obras do diabo. Amém? Então, o que é célula para você? Você pode responder para a pessoa que está ao teu lado? Responde para alguém perto de você. O que para você é célula?
Em 1 minuto, não seja longo. O que para você é célula? Você sabe o que está escrito em Atos 2,42, irmão? Sabe? Diga assim comigo. Atos 2,42 está escrito. Diga assim, em Atos 2,42 está escrito. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e junto fazendo orações. Quando eu pergunto para você o que você pensa a respeito de célula, o que é célula para você, a gente tem um conceito de célula. Alguns podem ter um conceito assim, a célula para mim é um lugar de más lembranças, porque eu tive experiências negativas na célula. Meu líder desistiu, na célula eu fui exposto, eu não queria que tivesse contado algo da minha vida para todo mundo e foi contado. Ou outro pode dizer assim, poxa, célula para mim é sinal de cuidado, célula é onde eu recebi amor, recebi zelo, é o lugar onde eu reconheci Cristo na vida dos irmãos. Então a gente vai ter conceito de célula, mas a Bíblia mostra para nós como vivia a igreja primitiva, e nós precisamos reconhecer isso, para que a gente desconstrua equívocos na nossa mente e construa uma realidade bíblica a respeito de célula. Porque quando a gente olha para Atos 2,42, a gente vê um povo vivendo junto, partindo o pão, orando juntos, repartindo os seus bens. Eles tinham tudo em comum, a Bíblia diz. A Bíblia fala de uma relação surreal aos olhos naturais. Era o que esse povo vivia em Atos 2,42. Então eu gosto de dizer e creio assim, irmãos, célula para nós é a nossa maneira de ser igreja. Célula é a nossa maneira de ser igreja. Célula não é uma estratégia. Muitos acham que célula é uma estratégia. Olha aqui para mim. Não olha para o WhatsApp aí não. Olha aqui, faz a pergunta no WhatsApp que o Leandro liberou aí, depois você volta para cá. Você não liberou? Achei que você tinha liberado. Tem uns 30 olhando para o celular aí. Olha aqui para o tio Rick. Ó. A célula não é uma estratégia. Quando a gente olha para Atos, você não vai encontrar uma estratégia. Os discípulos falaram assim, vamos criar uma estratégia para alcançar a gente. Vamos fazer reunião nas casas. Não foi assim. A Bíblia diz, aqui como nós lemos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e partiam o pão de casa em casa. A Bíblia diz que o resultado, olha isso, o resultado de ter crido era viver reunido também nas casas. Era um resultado da fé. O resultado da fé daqueles discípulos era viver reunido de casa em casa. Não era uma estratégia, vamos fazer uma estratégia para alcançar a gente? E a igreja hoje tem ensinado muitas vezes equivocadamente que a célula é uma estratégia para alcançar pessoas. E é por isso que não dá certo. Porque como se fosse uma estratégia, a gente podia escolher. Eu prefiro essa estratégia do que essa. Eu prefiro esse modelo do que esse. Mas irmãos, quando a gente olha em Atos, em vários lugares, e na verdade no Novo Testamento inteiro, a gente vê escrito assim, e a igreja que se reunia na casa do fulano, a igreja que se reunia na casa do ciclano, e os irmãos que estavam reunidos orando na casa, eles se reuniam no templo e de casa em casa. Isso não era uma estratégia. Percebe, tudo que é primeiro,
Assim como lá no Jardim do Éden o primeiro é modelo para nós, a igreja primitiva, os primeiros capítulos de Atos, na verdade Atos inteiro, eles são os primeiros dias da igreja, e aquilo é modelo puro para nós. Por que Deus deixou escrito, registrado isso? Porque aquilo serviria de modelo para nós até o resto das nossas vidas. A maneira de sermos igreja é por meio de relacionamentos no grupo menor. Não é uma estratégia, é a nossa maneira de ser igreja. Como é que eu vivo igreja? De domingo eu vou num prédio, ali na avenida tal, eu me sento lá, levanto as mãos, entrego o meu dízimo, e faço algumas orações, recebo uma oração e vou embora. Você acredita que isso é igreja? Isso pode ser, a princípio, algo que atenda a alguém que ainda não se tornou igreja. Porque quem se torna igreja, ele é igreja aonde ele estiver. Amém, queridos? E esta é a realidade da célula. Então a célula é a nossa maneira de ser igreja. Os primeiros discípulos, eles não usavam os encontros nos lares como uma estratégia, mas como algo natural. O fato de ter nascido de novo fazia-os viver em família. Como eu disse, se fosse uma estratégia, nós poderíamos escolher uma outra. Os encontros nos lares expressam o nosso coração recebido em Cristo Jesus. Desejo por comunhão, desejo por abrir a vida e desejo por intimidade são resultados de novo nascimento. Quem nasce de novo deseja estar perto de outros irmãos. Lembra que eu falei para vocês que, de maneira ainda que errada, eu pedia para assinar a minha lista na faculdade para poder correr para uma célula? Eu tinha acabado de nascer de novo, gente. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha sede. Sabe por quê? Porque o resultado de ter nascido de novo é desejar estar perto dos irmãos. Então vamos parar para pensar aqui. Se eu não tenho desejo de ir para a minha célula, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Se eu não tenho prazer de estar na comunhão dos irmãos, alguma coisa atrapalhou meu relacionamento. Porque um dia, todos aqueles que nasceram de novo, um dia, tiveram um desejo ardente de estar perto de outros irmãos. Sim ou não, irmãos? Quando você nasceu de novo, você queria estar perto de outros irmãos. Você desejava ardentemente estar perto de outros irmãos. Se alguma coisa hoje está diferente, alguma coisa está nos atrapalhando a viver a realidade de Atos. E é isso que precisa ser transformado. Não é abandonar a célula que precisa ser feito, é o contrário. É abandonar aquilo que está me atrapalhando a desejar o prazer de estar numa célula. Nós vemos em Atos, então, que a vida nos lares era o resultado da conversão e não uma escolha de alguns. Você percebe? Olha o que está escrito aqui, ó. Atos 2,42 diz assim, ó: e todos continuavam seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, partindo o pão juntos, de casa em casa. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos. Olha só. Quantos dos que criam, gente? Então, peraí. Percebe que não era uma escolha? Porque a partir do momento que se torna uma escolha, alguns escolhem ir, outros não. O que a gente conhece com esse texto aqui? Que a partir do momento que há uma conversão, todos que se convertem desejam estar reunidos. Por isso que aqui a Bíblia diz: todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros, vendiam as suas propriedades e atendiam às necessidades. Todos os dias eles estavam reunidos no prédio e também nas casas, onde partiam o pão juntos. A igreja, você pode dizer isso comigo? É bíblico, tá bom? Então repete assim comigo: eu não sou
igreja sozinho. Diga assim: Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós não somos igreja sozinhos, irmãos. Igreja é 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus. Nós precisamos, pelo poder do Espírito Santo, ter renovado no nosso interior o valor de estar ligado a outros irmãos, de estar numa célula, de viver essa relação, de viver essa intimidade no nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de continuar, fazer essa oração com você. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu oro junto com os meus amigos aqui. A nossa oração é para que a gente venha desaprender tudo aquilo que está em desacordo com as verdades da Tua palavra, com relação à vida de igreja, com a vida de célula. Pai, no nome de Jesus, nós não aceitamos no nosso interior o engano de que as células sejam como uma estratégia. Atos não mostra isso para nós, Senhor. Se as igrejas hoje têm usado células como estratégia, elas têm usado equivocadamente de um princípio de vida que o Senhor deu para a igreja, que é a vida de relacionamento, e o relacionamento mais íntimo que acontece nos lares. Nós queremos, Pai, no nome de Jesus, oramos para que o Teu Espírito imprima no nosso coração que a célula é a nossa maneira de ser igreja. Célula não é uma escolha. Célula é como eu vivo a vida de igreja. Eu vivo nos relacionamentos. Eu vivo no partir do pão. Eu vivo nas lutas com meu irmão. Eu vivo na oração junto com ele. Eu vivo no compartilhar das necessidades. Eu vivo recebendo ajuda e podendo oferecer ajuda através de um grupo menor. Espírito Santo, funde isso no nosso coração. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nós oramos. Amém. Amém? A partir daí, eu quero só falar mais um ponto aqui, depois deixar você aberto aí para perguntas. Mas, a partir dessa realidade, por que isso é importante? Porque a hora que a gente compreende que célula, não é assim, ó, a célula não é um ministério. Talvez aqui você tenha um ministério de teatro, um ministério de dança, um ministério de música. Certo? Você tem ministérios. Você tem um ministério do como é que chama? Perdi o nome. Do visita aos hospitais, lá da capelania. Você tem os ministérios. Célula não é um ministério. Célula é a maneira como a gente vive a vida de igreja. Eu me converti, como é que eu vivo? Eu vivo a vida dos relacionamentos. Eu vivo aqui, ó. Eu participo da minha vida, eu cuido do meu irmão cuida de mim, a gente partilha as necessidades, a gente se ajuda dentro de um limite saudável e verdadeiro, de irmandade, de companheirismo. Eu presto conta da minha vida, irmãos. Irmãos, se a gente não aceitar a prestação de contas na nossa vida, o reino de Deus não chegou até nós. Você pode falar o que você quiser. O reino de Deus é um reino de relacionamento muito profundo. Por isso que eu digo que a gente precisa desaprender, sabe por quê? Pelo nosso conceito de família hoje. As famílias hoje não prestam conta, as pessoas dentro da família, elas não prestam contas umas para as outras. Mas isso é um equívoco. Os filhos não falam mais para os pais onde eles estão, que horas que vão chegar, o que vão fazer, onde gastam o dinheiro. Pelo menos na maioria dos lugares. Perdeu-se. O que se aprende hoje? Aprende que cada um por si, você dá conta do seu dinheiro, eu dou conta do meu. Aliás, marido e mulher, cada um tem o seu dinheiro. Eles se casaram, são uma só carne, mas o dinheiro é de cada um. São 2 dinheiros. Separado, porque o que é meu, fui eu que ganhei. É um plano egoísta, você percebe? A igreja vivia repartindo o que tem com o outro, e hoje a gente vive casamento, que o meu dinheiro é meu, e o seu dinheiro é seu. Como é que a gente vai viver uma realidade de célula, se a gente não tem vivido uma realidade de família bíblica? Irmãos, e é uma delícia ter uma família que presta conta, uma família que vocês conversam,
Todo mundo sabe onde o outro está. Fulano não chegou até agora, não chegou, mas ele mandou já um WhatsApp para mim, ele disse que ia passar na casa do ciclano, está tudo bem com ele, já ele está aí. Família. Então isso vai sendo trazido e a gente constrói para dentro da célula. E a realidade hoje de igreja é que você vai num prédio, você recebe uma benção e vai embora para sua casa. Irmão, isso não é nem 1% daquilo que Deus deixou para a gente desfrutar de vida de igreja. Essa vida de relacionamento profundo, essa vida de contar um com o outro, essa vida de estar misturado com o meu irmão. E que essa realidade seja impregnada em nós. Porque se a gente não entender isso, a gente vai escolher ir na célula ou não. A gente vai escolher servir na célula ou não. Agora, quando eu compreendo que isso é a maneira que a igreja vive, se eu não estou vivendo, eu não vou ficar em paz, enquanto eu não entrar no eixo de Atos. Viviam todos juntos, e repartiam, comiam o pão juntos, oravam juntos. E a Bíblia diz no versículo 47, que o povo em volta olhava aquilo, e caía na graça. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. A sociedade não resiste a um grupo de pessoas que vive como família. Ela se rende. A sociedade está precisando desse modelo, irmãos. E sabe como muitas vezes a igreja está? A igreja está vivendo igualzinho à sociedade. Sabe por quê? Por causa do ego. Mas lá na célula eu tenho que ceder, tenho que fazer a vontade do outro. Eu não gosto de pizza de calabresa, tenho que comer pizza de calabresa. Sabe por que o fulano gosta? Porque o fulano é o preferido da célula. Então tudo que ele pede, o pessoal faz. Isso é ego. Vida de célula é vida de ceder mesmo. Muitas vezes vão ceder para você, muitas vezes você vai ceder por outros. Sabe o que nós temos hoje, irmãos? Nós temos um grupo de consumidores. As pessoas estão dentro dos prédios, dentro das células, querendo consumir. O que eu posso receber aqui hoje? O que essa célula vai me dar hoje? Então ele vai para a célula, 1 dia, 2, 3, 10 dias, ele não recebe o que ele quer. Então eu não vou mais na célula. Por que você não está indo mais na célula, irmão? Porque eu não estou sendo edificado lá, então eu não vou. Tá, e a pergunta é, você estava edificando alguém quando você estava indo lá? Percebe? Quando a gente pergunta assim, qual o meu papel na célula? Eu logo me lembro de Mateus 28. É a base da vida cristã. Mateus 28, 18, 19 e 20. Onde a Bíblia diz, Jesus diz para nós, ide, portanto, por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Irmãos, olha aqui para mim, esse é o último pedido de Jesus. Você acha que o último pedido de Jesus seria algo importante ou ele ia pedir qualquer besteira? O último. A última direção que Jesus dá para a igreja, antes de dizer para eles ficarem em Jerusalém para cumprir o que ele tinha pedido. As últimas palavras, está acabando o evangelho de Mateus, as últimas palavras de Jesus é, ide por todo mundo, pregue o evangelho e ensine as pessoas a guardar a palavra. Jesus está dizendo assim, agora que você foi salvo para pregar o evangelho e ensinar pessoas a guardar a palavra. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que todo salvo é um ministro. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela, cada crente é um ministro de Deus. Olha para ele e diga assim, a sua casa é uma igreja. É assim que Jesus vê. Cada crente é um ministro. Como é que a gente vê na célula? Sabe como é que a gente vê na célula? Fala se não é assim, irmão. Na célula o ministro é o líder. Então se a célula não está boa, a culpa é do líder. O líder não sabe fazer, o líder não presta, o líder... tem uma pessoa ali precisando de oração. Ô líder, vem cá orar pelo fulano. Ô líder, vem aqui fazer isso. Mas como é que está a sua célula? Minha célula não cresce, culpa do meu líder.
Mas quando a gente olha para a Bíblia, irmão, e a gente olha, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, olha só, texto conhecido da gente. 1 Pedro 2,9 diz assim, ó, presta atenção, por favor, não precisa nem abrir. Mas vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus. Olha só, você é uma nação, uma raça completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para anunciar as verdades de Deus. E então a gente não pode ir para uma célula para ficar sentado numa célula esperando receber algo que vai ter que ser me dado através de um líder de célula naquele dia. Eu preciso ir para a célula na convicção de que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e que eu fui chamado para eu anunciar as verdades do reino de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos chegar na célula com a palavra de Deus na nossa boca. Não é para a igreja e falar assim, líder, você não vai falar nada hoje aqui não, eu que vou falar. Não, não é isso não. É para lá no seu lugar, com todo cuidado, você talvez receber uma pessoa, você receber um visitante, ou um irmão da célula que já está lá há tanto tempo, e você tem uma palavra na sua boca, sabe por quê? Porque você foi chamado para anunciar as verdades do reino de Deus. Você foi chamado para edificar a vida de outros. Então quando a gente pensa assim, qual que é o papel de um membro de célula? O papel de um membro de célula é o mesmo do líder. Porque nós somos organizados nessa questão de liderança, e quando a gente olha, irmãos, para Atos, a gente vê exatamente isso. Não eram os líderes que estavam, só eles repartindo as coisas com os outros, não eram eles que estavam cuidando, não eram eles que estavam orando. Ele fala que eles partiam pão juntos, que eles oravam juntos, que eles tinham tudo em comum. Mas a gente está satisfeito, a igreja hoje está satisfeita, sabe com o quê? A igreja está satisfeita em consumir culto. A igreja está satisfeita em receber uma palavra. E hoje não precisa nem vir para o prédio. Lá no YouTube tem 1 bilhão de palavras de ministrações para a gente ouvir. Então a gente quer uma palavra que dê uma receita para nós, para a gente ganhar dinheiro, para a gente ser feliz, para a gente casar. Mas na verdade, irmãos, Deus sempre sonhou com uma família, com muitos filhos parecidos com Jesus. E é essa relação que Deus deseja para mim e para você, dentro de uma célula. Ainda que exista um papel esperado de cada um de nós, dentro da célula, saber desse papel não garantirá o sucesso. Qual que é o meu papel dentro da célula? Existe um papel. Mas se você só souber esse papel, e isso for só regras, não tem vida. É a mesma coisa que lá no seu trabalho. Vamos supor que você trabalha no escritório. E lá no escritório tem assim, ó. Qual que é a minha função aqui? Qual que é o meu papel aqui nesse escritório? Seu papel é atender o telefone. Seu papel é anotar os recados, montar tal planilha e receber as pessoas que chegam. Um recepcionista, uma recepcionista, receber as pessoas que chegam e ligar para os ramais e tal, beleza. Só que você já foi atendido por uma pessoa mal-humorada? Sim ou não? Agora, você já foi atendida por uma pessoa bem-humorada? Elas fazem a mesma função, atender, só que de maneira diferente. Eu fui atendido, eu não sei se algum de vocês já foi para aquele parque de Olímpia. Eu fui esse ano para o parque de Olímpia, eu fui atendido num dos restaurantes, lá dentro do parque. Irmãos, por uma mulher que me deixou constrangido. Eu só estava pedindo uma comida. Mas a maneira alegre e a maneira como ela atendeu eu e minha esposa, a gente ficou... Eu olhei para a cara da minha esposa e falei, que é isso?
E aqueles restaurantes de comida rápida lá dentro do parque, não era restaurante chique, não, era um prato de bife com cebola e batata lá, pega aí. A mulher deu um atendimento que eu não sei nem te explicar. E ela não era nem a caixa, eu já tinha feito pedido, eu só fui levar o papel para ela, a maneira como ela nos recebeu, a maneira como ela nos falou, as perguntas que ela nos fez. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Eu fui obrigado a elogiar a mulher na hora antes de ir embora, de pegar o prato. Eu falei, querido, você está de parabéns. É maravilhoso ser atendido por você. Então qual que é a diferença disso? E eu vou, nesse sentido, encerrar por aqui. Se você tiver perguntas para fazer, você fica à vontade. Qual que é a grande questão aqui, sabe qual é? É a questão do cargo ou a questão do encargo. Presta atenção nisso. Se a gente ficar falando de função na célula, qual que é a minha função na célula? A gente vai estar falando de qual é a nossa tarefa, qual é o nosso cargo. E na verdade, o cargo sem o encargo, o que é o encargo? O encargo é um desejo ardente do coração. E o cargo é uma posição que foi te dada. O cargo é funções que você precisa fazer. Você precisa vir aqui, você precisa frequentar a célula, você precisa chegar no horário, você precisa ser leal aos seus líderes, você precisa cuidar dessa e dessa pessoa. Isso é um cargo que a gente recebe. Agora, o que é o encargo? O cargo, então, é uma posição que uma pessoa ocupa. O encargo é o desejo profundo no coração. O cargo é uma posição que gera status. Certo? É uma posição que a pessoa assume dentro de uma organização e que gera status. Porém, o encargo procede de um desejo profundo no coração. Os cargos são posições, enquanto os encargos são sonhos. Quem trabalha por cargo precisa ser supervisionado o tempo inteiro. Olha só isso. Quem trabalha por cargo precisa ser supervisionado o tempo inteiro, senão ele não faz o que precisa ser feito. Precisa estar toda hora alguém empurrando. Porque ele tem um cargo. Agora quem tem um encargo, ele sonha com aquilo. O encargo, ele pensa antes de ir, antes de fazer. Quem trabalha então por cargo precisa ser supervisionado o tempo todo, não tem motivação para criar nada e só faz o que mandam. Quem tem encargo está disposto a dar a própria vida pelo objetivo proposto. Existem dois tipos de pessoas que não acrescentam muito ao crescimento do reino. São aqueles que não fazem o que se manda e aqueles que só fazem o que mandam. O primeiro eles são ineficazes. E o segundo possui apenas o cargo, mas não o encargo. A pessoa que recebeu o encargo não apenas faz o que se manda, mas vai além. Ele cria, ele sonha, ele realiza e além do que foi pedido. São homens, mulheres que estão dispostos a verter sangue e suor e lágrimas para cumprir os sonhos, para cumprir as metas, os propósitos de Deus sobre a terra. Cada cristão é um ministro. A Bíblia diz que todos aqueles que creem em Cristo são ministros de uma nova aliança. E Ele estabeleceu um mandamento para todos: fazer discípulos, batizando por meio da palavra. Por muito tempo a igreja vem sendo... Por muito tempo na igreja o senso de corpo de Cristo não era compreendido. Uma estrutura onde os membros possam estar envolvidos de maneira funcional. Por causa disso, no passado, a maioria, por decisão pessoal, escolheram se sentar nos bancos da igreja e passarem a consumir cultos. A pergunta básica para nós aqui hoje, irmãos, é: nós vamos acreditar
na igreja equivocada que tem sido ensinada em muitos lugares, uma igreja de consumo, ou nós vamos olhar para a palavra de Deus e ver uma igreja que edificava-se mutuamente, estavam juntos, partiam o pão, dividiam suas posses, cuidavam uns dos outros. Essa é a grande diferença. A realidade de vida de célula é uma realidade de vida de amizade, relacionamento profundo. O reino de Deus avança de maneira natural, porque estamos vivendo naturalmente o sobrenatural de Deus, por meio dos relacionamentos. Essa tem sido a realidade que a gente sonha lá em Hermelino Matarazzo. Nós não temos vivido. Algumas vezes sim, algumas vezes não, mas nós lutamos, irmãos. Nós perseguimos a igreja primitiva, porque é a maneira correta de viver a igreja. Rick, o que eu faço na minha célula? Primeiro, compreenda que ela não é uma estratégia. Ela é o resultado de você ter recebido um novo coração. Receber um novo coração nos faz viver em família. E a célula só ajuda a gente a viver em família. E viver em família dá pau, dá problema, tem BO para resolver, dá gasto financeiro. Vida de família, irmão. É assim. E o que eu faço na célula? Compreenda que a célula não pode ser um lugar onde você tem funções e obrigações para cumprir, não. Eu tenho um encargo. Eu desejo servir as pessoas da célula. Sabe por quê? Porque você ganhou um novo coração. Você deseja servir os irmãos. Eu estava observando hoje, minha esposa está cuidando de uma célula de crianças, junto com outras duas adolescentes. Elas começaram uma célula de crianças com as minhas duas filhas. Eu tenho 3 filhas, mais uma, vamos dizer assim, que ela não está contando nesse momento na célula. A gente até evita ela deixar, que ela só tem 2 anos. Mas temos uma de 6 e uma de 10. Começamos a célula com essas duas, mais um filho de um supervisor de área dos jovens lá, um menino de 6 anos também, e mais 2 outras crianças que eram primas dessa adolescente que ajuda a cuidar. Então nós tínhamos lá 5 crianças. E a Van falou assim: vou iniciar um trabalho de célula de criança, minha esposa disse. E qual que foi a estratégia dela? Preciso de um lugar, de uma casa. Ela falou: um lugar bom onde tem muita criança é a casa da minha mãe. Porque atrás da casa da minha sogra é uma comunidade carente. E o que mais se faz lá é fumar baseado e fazer filho. Então é lotado de filho, de criança. Então nós pedimos eu pedi para minha sogra ela deixar usar uma casinha que tem lá no fundo da casa dela, que estava toda comida pela umidade, destruída. Uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha pequenininha, como se fosse um porão lá no fundo. Pedi para ela liberou. Eu e o meu cunhado estamos investindo alguns recursos lá para reformar essa casa, fazer uma reforminha nela, porque ela estava que não dava para usar. E minha esposa começou a reunir essa célula de crianças lá. Não faz 2 meses ainda que ela iniciou. Tem tido todas as semanas mais de 20 crianças. A maioria delas, filhos que não conhecem os pais. Por exemplo, hoje ela conversava com um menino de 9 anos, que a mãe viveu longe dele durante muito tempo, agora está 4 meses morando com ele. Ele falou: tia, eu quero pedir uma oração. Ora porque minha mãe está indo embora e ela quer me levar junto, tia. E eu não quero porque minha mãe é alcoólatra. Um menino de 9 anos. Aquilo corta o nosso coração, né? E eu vendo lá, e não só vendo, mas junto com a minha esposa, fomos buscar uma criança e busca outra e pega. Porque os pais não querem saber, se você não for buscar, os pais não levam.
né? E a gente tem que ficar correndo atrás mesmo e fazer um esforço. É claro que a gente vai conscientizando devagar os pais para poderem levar. Isso não significa que a gente não ensina aos pais, mas a gente não fica esperando os pais fazer. Então assim, irmão, precisa ser um encargo, sabe? Porque a gente tem 3 filhos, uma de 2, uma de 6, uma de 9. Nós tivemos oração 7 horas da manhã hoje. Depois eu tive uma reunião sobre o ministério até 11 horas da manhã para um trabalho que nós vamos fazer na rua, igual vocês fizeram aqui, o Trilhas no Carnaval, nós vamos fazer em Ermelino. Saí de lá, fui para um discipulado 1 a 1 direto, fui para um discipulado 1 a 1. Fiquei 1h30 num discipulado com o casal. Saímos do discipulado e vamos correr atrás. Meu esposo vai fazer brigadeirão para as crianças e vai montar as lembrancinhas que elas vão receber na célula, e vai pegar um ali, busca outro lá e traz para cá, e entra no meio da comunidade lá, naquele cheiro de baseado, para ir buscar a criança lá no meio, e traz, e leva para casa, e depois você ministra a palavra para eles, dá comida para eles, depois você leva todos eles para casa de novo. E foi até o motivo da minha esposa não conseguir vir aqui, porque deu um atraso lá, alguns pais não puderam ir buscar, ela teve que levar de carro, então ela também não conseguiu vir para cá. Mas é um encargo, não é uma obrigação. Irmãos, é a vida do reino de Deus. Se a nossa vida não fosse para ser compartilhada com o outro, fala para mim o que é vida sem relacionamento. Fala para mim, você gosta, sabe onde você gosta de estar? Você gosta de estar onde estão os seus amigos. Pode ser numa calçada, sentado na guia, comendo o pior salgadinho do mundo. É gostoso. Agora, se você for para um lugar muito louco, um sítio bem louco, onde você não conversa com uma pessoa, você não tem um amigo, você passa o dia entediado. Ou você curte 2 horas, depois você curte um pouco, você fala, cara, me entenda, tá bom? Porque eu costumo dizer que eu gosto bastante do negócio, mas na minha lua de mel, depois do 3º dia, sabe o que eu queria? Eu queria continuar com a minha esposa sozinho de noite, mas durante o dia, naquela lua de mel, eu queria os meus amigos. E ela é igualzinho. Está faltando os nossos amigos aqui, não é? Você vai para um lugar que você nunca foi, chega lá um monte de gente que você nunca viu, e aí você lembra dos seus amigos. Putz, se fulano tivesse aqui, ele ia amar isso, mano. Olha essa comida aqui, mano, fulano aqui ia arrebentar. Amigos, relacionamento. E quantos de nós como igreja estamos vivendo isolados no meio de uma multidão? Não tem relacionamento profundo com ninguém, só relação superficial. Irmãos, não vamos deixar, permitir que o diabo e nós mesmos, no nosso próprio ego, nos privemos do melhor de Deus para nós. O melhor de Deus está na Bíblia, uma relação profunda, onde nós vivemos juntos, partindo o pão, nos relacionando. E sabe o que acontece? O resultado, Deus dá o crescimento. A gente se preocupa em cuidar uns dos outros, e Deus vai fazendo a coisa avançar sem que a gente perceba. É isso que nós estamos experimentando lá em Ermelino Matarazzo. A gente luta para viver os relacionamentos profundos, e quando eles acontecem, gera filho para tudo que é lado. As pessoas nascem para Deus, elas querem viver a mesma realidade. O que nós temos procurado fazer? Nós temos lutado para manter esta unidade, essa vida de relacionamento profundo. Sabe por quê? Porque a nossa alma clama por relacionamentos superficiais. A nossa alma clama para dizer assim, não põe a mão em mim não mexe nas minhas feridas. Mas nós temos lutado para pôr a mão na ferida, nós temos lutado para andar bem junto, porque isso é ser igreja. Essa é a vida de célula. Eu acredito que se a gente compreender isso, as nossas outras tarefas, porque existem tarefas que um membro tem que ter, que um auxiliar de célula tem que ter, que um líder de célula precisa ter, que um supervisor precisa ter, tudo isso vai ser feito até naturalmente, porque ele tem um encargo. Pensa um líder de célula que fica sonhando com a sua célula, vai para casa e sonha, fica pensando. Não tem jeito, ele vai cumprir as funções dele. Sabe por quê? Porque ele fica em casa pensando na célula. Deus vai mostrar para ele, faz isso, faz aquilo, agora faz aquilo lá, visita aquele fulano, agora pede para o ciclano acompanhar o beltrano. Deus vai dando os caminhos, e nós vamos cumprindo as nossas funções de maneira natural. Amém, irmãos? Amém. Quero, antes da gente entrar nas perguntas, orar também com você, para que o Espírito Santo desconstrua paradigmas que há dentro do nosso coração,
e permita que Deus construa novos. Amém? Para isso eu vou pedir que você não saia, mas você fique de pé no seu lugar e dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Vamos orar juntos.